Muita luz a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa O Mapa da Alma, reflexões espiritualistas para o autoconhecimento. Eu sou o Diego, eu sou espiritualista, sou terapeuta integrativo, faço atendimentos com o tarô, com a terapia bioenergética, onde eu acesso os seus chakras através da clarividência e com isso a gente consegue identificar bloqueios e potenciais de crescimento. Mas na verdade hoje eu estou aqui para trocar uma ideia com você sobre espiritualidade e autoconhecimento, trazendo reflexões sobre os temas espirituais conectados à nossa vida prática. Hoje eu vou contar algumas experiências espirituais que eu tive com ayahuasca. Já começo fazendo um alerta importante. Esse vídeo não é um incentivo ao consumo dessa medicina. Aqui eu vou compartilhar as minhas experiências pessoais. Então, se você tem curiosidade, tem vontade, se você sente um chamado, pesquise mais sobre esse tema, procure grupos sérios, busque referências sobre esses grupos. Questione sempre, questione as pessoas, converse com quem foi no local. Cuidado com grupos que tenham um líder que é intocável ou uma pessoa que é inquestionável. Observe sempre, observe os bastidores, porque você consegue perceber uma possível enrascada observando os detalhes. Não são todas as pessoas que podem consumir a ayahuasca. Eu não sou especialista nessa área, apenas tive algumas experiências e senti no meu coração de compartilhar aqui com você. Tenha muita consciência, tenha muita responsabilidade na sua busca espiritual. Bom, gente, feito esse alerta inicial, vamos conversar sobre ayahuasca. A ayahuasca é produzida a partir de duas plantas nativas da floresta amazônica, o cipó-mariri ou jagube, e folhas da chacrona ou a rainha. A tradução literal para o nome do chá seria cipó dos espíritos, vinho dos mortos, vinho das almas. Essa é uma bebida que já é utilizada há milhares de anos pelos povos originários de várias etnias aqui do Brasil, do Peru, do Equador, e existe um contexto ritualístico para o consumo desse chá, tá? O consumo dele é permitido aqui no Brasil, dentro de um contexto ritualístico religioso, porque é uma bebida enteógena, ou seja, vai te proporcionar estados expandidos da consciência, porque a ayahuasca ela libera o DMT. DMT é conhecida como a molécula de Deus. Existem alguns estudos que sugerem que essa substância ela pode ser produzida pelo cérebro humano através da glândula pineal. Então, o nosso corpo teria a capacidade de conseguir produzir essa substância. Não é um chá que você vai comprar na esquina e beber em casa, embora infelizmente tenham relatos de pessoas consumindo a ayahuasca fora do contexto espiritual, né? Esse não é o propósito dessa bebida mágica, porque a ayahuasca ela abre portais espirituais e tudo vai depender do seu propósito, da egrégora que você está sintonizando, né? Infelizmente, a maioria dos conhecimentos espirituais que são revelados, eles acabam sendo desvirtuados. Assim foi com o tabaco e assim é com diversas outras medicinas. Mas o vegetal, também é conhecido por esse nome, ele precisa ser consumido de uma forma responsável e com pessoas responsáveis, porque o vegetal ele abre portais espirituais. Mas é preciso saber por que você deseja abrir esses portais, por qual motivo. Precisa refletir sobre isso. Em 2014, há 8 anos atrás, eu tive algumas experiências, foi através de um amigo,
E na época esse amigo ele era professor de Hatha Yoga, era uma pessoa que demonstrava ser muito conectada com os temas espirituais. Isso me chamava a atenção. E nós sempre conversávamos sobre espiritualidade. Eu lembro que na época eu estava muito interessado pelo vegetarianismo e já fazia um tempo que eu pesquisava sobre ayahuasca. Estava fazendo algumas pesquisas. E numa dessas conversas, ele falou de um grupo que ele dirigia e que no sábado teria um encontro. E ele me convidou para esse encontro. Ele fez o convite na sexta e o encontro seria no sábado, numa casa que ele tinha lá no Guaraú. O Guaraú, gente, é um lugar assim mágico, sabe? Vale o registro aqui. É uma reserva ecológica que fica na cidade de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Para quem gosta de ufologia, precisa pesquisar esse local, porque lá tem uma energia muito diferente. Até hoje, eu não sei se o Igor me chamou por educação, mas eu aceitei o convite e ele falou mais ou menos onde era o local. Eu não anotei o endereço na hora que ele falou. Ele me mostrou uma foto antiga da casa e no momento que ele me mostrou, eu senti que eu estaria nesse ritual. E ele não tinha celular na época, então ele fez o convite ali e depois nós não nos falamos. Nesse dia eu fui para casa, conversei com a minha companheira. Eu imaginei que ela não fosse topar, mas ela também curte bastante os temas espirituais e eu me lembro muito bem, na hora que eu falei sobre o convite, eu percebi o olhar dela se iluminando, o olhar dela se iluminou. E ela topou. Então na manhã seguinte nós saímos de Santo André, onde nós morávamos na época, e fomos rumo a Peruíbe. Descemos a serra em direção a Peruíbe. Peruíbe é uma cidade que eu conheço muito bem, particularmente, porque eu passei a minha infância praticamente inteira visitando essa cidade durante as minhas férias. Eu ia muito na casa dos meus tios. Mas no Guaraú, que fica lá em Peruíbe, eu nunca tinha ido, não tinha visitado, né? Peruíbe tem uma orla bem extensa, deve ter mais ou menos uns 13 quilômetros, e no final da praia de Peruíbe tem um morro, né? E subindo essa serrinha, no final você sai no Guaraú. Só que o Guaraú não é só uma praia, é um bairro muito grande, né? E aí no meio dessa serrinha eu revelei para minha companheira que eu não sabia o endereço, mas eu tinha certeza que nós iríamos achar a casa. Tinha uma força espiritual comigo naquele momento ali que me conduzia, sabe? E quando nós finalizamos a serrinha, a gente chegou numa avenida que tem ali no Guaraú e eu fui seguindo com o carro até que eu avistei uma casa de longe. Na verdade não era uma casa, era um muro. Tinham várias casas em volta, vários muros também, mas eu tinha certeza que aquele local onde eu avistei era ali. Então eu fiz o retorno na pista e parei em frente a essa casa. E a minha companheira, naquele momento ali, achando aquela situação meio engraçada, meio constrangedora também, porque de fato era, né? Ela me perguntou, a gente vai tocar na casa sem saber direito se é aqui? E aí nesse momento me veio assim uma tranquilidade, sabe? Uma paz. E aí eu falei para ela, né? Pode tocar porque é aqui. E de fato era, porque quando ela tocou, o meu amigo abriu a porta, ele ficou surpreso, porque de fato ele não acreditou que nós iríamos, mas ele ficou muito feliz, né? Ele foi muito acolhedor, na casa já tinha um grupo de pessoas, todas as pessoas foram muito simpáticas, nos explicaram como que seria o ritual, né? Como é que seria aquele final de tarde, deram as orientações e de fato no final daquela tarde nós iniciamos um ritual que duraria 5 horas. No início, esse meu amigo ele fez uma palestra falando sobre o propósito daquele encontro, das intenções espirituais para aquele momento e depois cada um foi até o altar e eu me lembro que era um altar muito bonito porque era bem universalista, né? E quando chegou a minha vez, eu comunguei a medicina. Eu me recordo bem do sabor do chá, é um sabor único, assim. Difícil fazer uma comparação, porque de fato não tem uma referência, assim, né? Tomamos o chá, formamos uma roda em volta de uma fogueira, fizemos uma oração muito bonita e assim iniciou o ritual, com músicas que tinham uma frequência espiritual muito forte. Eu preciso deixar esse registro aqui que as músicas
dentro de um ritual de ayahuasca, elas têm um papel fundamental para sua conexão espiritual. E quando eu tomei a bebida, eu lembro que eu coloquei uma intenção, coloquei um pedido, né? Eu pedi para que me fosse mostrado, sem véus, a realidade espiritual daquele local. E, uns 15 minutos depois, eu deitei no chão, estava sentado, depois eu deitei no chão, fechei os meus olhos e na hora que eu fechei os meus olhos, surgiu uma presença espiritual na minha frente. Na época eu não sabia quem era, né? Para mim, na minha interpretação, como eu vi, era um homem sério com palhas na cabeça. Eu não podia ver o seu rosto, mas eu sentia a sua energia poderosa, sabe? Muita seriedade, postura, e dava para perceber que aquele momento ali não era uma brincadeira. Depois eu descobri que aquele mentor espiritual, ele se apresentou para mim plasmando o arquétipo de Obaloaê. Então ele me perguntou, tem certeza que é isso que tu quer? E eu respondi, sim, como se fosse uma criança ali querendo um doce, né? Então ele perguntou novamente sobre a minha intenção. Tem certeza que é isso que tu quer? Eu respondi, sim, mas dessa vez com muita firmeza. E naquele momento do sim, abriu um portal. E aí, gente, foi algo assim, que sempre que eu me recordo, sempre que eu lembro desse dia, eu fico impactado, tá? Conforme o trabalho foi rolando, eu enxergava a espiritualidade ali presente. Na verdade, era a força que conduzia verdadeiramente aquele ritual. Eu enxergava a espiritualidade ali. Eu fui percebendo essa interação entre mundo físico e mundo extrafísico que acontece, né? Teve um momento muito marcante em que um rapaz encarnado, que era um dos organizadores daquele grupo, ele se posicionou para aplicar passe numa pessoa. Ele ia aplicar um passe. E junto dele, eu vi que tinha um ser espiritual elevadíssimo, um ser extrafísico. Ela tinha uma energia feminina. E esse ser fazia alguns movimentos. E esse rapaz, ele seguia exatamente esses movimentos numa sincronicidade assim absurda. O rapaz ele não via essa entidade, mas ele era intuído. Fazendo uma comparação assim com essa entidade, é o que a gente poderia chamar de anjo, sabe? A única analogia que eu consigo pensar aqui nesse momento dentro das minhas limitações, por conta da sutileza e do amor que eu percebia, sabe? Teve um momento que essa entidade, ela levantou as mãos para o alto, ela olhou para cima e o rapaz fez exatamente o mesmo movimento. Quando esse ser ele olhou para cima, desceu uma luz branca na cabeça dele, nas mãos. Então a entidade olhou para baixo e direcionou essa energia para o rapaz. E ele fez o mesmo movimento. E quando ele baixou as mãos para aplicar energia na pessoa, para aplicar um passe, aquela energia, aquela luz foi direcionada para a pessoa que estava deitada. Essa foi uma das cenas assim mais lindas que eu já vi na minha vida, que eu presenciei. E a partir desse dia, dessa cena, foi que eu iniciei a minha história com o Reiki. Aí eu fui descobrir o que é o Reiki. Teve um outro momento que vem um outro rapaz encarnado, também desse grupo, e junto dele tinha uma mulher extrafísica, preta, lindíssima, grande, poderosa, e ela simbolizava ali para mim o arquétipo de uma grande mãe. Esse rapaz começou a passar por algumas pessoas, transitar entre algumas pessoas que estavam deitadas no chão. Eu era uma dessas pessoas, e essa mulher extrafísica, essa mãe extrafísica, ela acompanhava esse rapaz e ela fazia como se fosse uma massagem energética em cada uma das pessoas que estavam ali. Ele chegava perto de uma pessoa, ficava ali parado e ela se aproximava dessa mesma pessoa, mas ela se movimentava, ela fazia movimentos, o que eu entendi como uma massagem energética naquela hora ali, né? E as energias da pessoa que recebia aquela massagem começavam a fluir. Eu lembro que essa mulher ela não sorria, mas ela emanava uma energia de amor tão grande que eu me lembro assim que eu chorei. Chorei bastante, era um choro que vinha da alma, sabe? Era um choro que vinha com uma limpeza dentro de mim. Uma limpeza tão profunda que eu lembro até hoje dessa vibração. Eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de 2022 e essa experiência ela aconteceu em 2014, então já foram alguns anos aí, né? E esse mesmo trabalhador da casa, que eu não conhecia, eu conheci no dia, então eu não sabia nada dele. Quando terminou esse momento com essa mulher extrafísica, ele caminhou na direção da fogueira.
E aí ele parou em frente à fogueira e eu me recordo que ele ficou olhando para o fogo. E eu vi o rosto desse rapaz, porque eu estava olhando bem para ele, começar a se transformar. E o rosto dele virou o rosto de um homem totalmente diferente dele. Era outra pessoa, era outra energia. No final da vivência eu contei isso para ele e ele me disse que eu descrevi exatamente o mentor espiritual dele. Olha que interessante, né? Teve um momento também que eu me lembro, eu deitei perto da fogueira e eu fechei os meus olhos. E ali eu tive uma experiência de retrocognição. Eu acessei uma vida passada e me foi explicado por que tem aromas, cheiros, principalmente cheiros de folhas frescas, de madeira queimando, cheiros ligados à natureza viva, né? Por que esses cheiros estão tão marcantes para mim? Por que eu gosto de alguns cheiros e eu não sei o porquê, né? De alguns aromas. É uma ligação que eu tenho com os povos nativos aqui do Brasil. E nessa regressão, eu era uma menininha indígena. Eu era parte de uma grande família. Não é o padrão de família que nós conhecemos. Eram todos uma única família. E eu me vi no centro dessa aldeia, dessa grande família. Era algo circular. E naquele momento eu não era mais o Diego. Eu era aquela menininha, feliz por ter voltado àquele lugar, à minha casa, né? A sensação era de ter feito uma viagem muito longa e de ter voltado de fato para casa. Eu lembro que eu pulava, eu olhava para cima, eu via o céu azul, muitas árvores, eu girava com os braços abertos, eu sorria, pulava. Foi muito emocionante mesmo. E aquele momento de imersão, eu não era mais o Diego, né? Eu não lembrava que eu estava num ritual de ayahuasca. Eu era aquela menininha feliz por ter voltado para casa. E ali eu compreendi diversas questões pessoais dessa encadernação. Teve um momento, ainda nessa regressão, que aconteceu uma grande invasão no local onde eu estava. Pessoas morreram e eu fui retirado à força daquele ambiente, que era a minha casa, né? E naquele momento, eu experimentei uma dor muito profunda na alma, uma dor dilacerante. E aí eu voltei à minha consciência. Eu me vi deitado ali na frente da fogueira, na casa do meu amigo, já sendo o Diego novamente. Já era noite. Quando eu voltei, a energia da ayahuasca me explicou que aquilo que eu vivenciei era o máximo de informação que eu poderia acessar para aquele momento, para aquele momento da minha vida. Porque eu fiquei questionando, né? Por que a experiência tinha parado ali? Por que eu parei de ver o que eu estava vendo? Né? Por que eu parei de vivenciar? E a explicação que eu recebi é que eu acessei informações que eram importantes, mas além daquilo poderia interferir negativamente na minha jornada. Porque eu poderia entrar numa revolta, ou eu poderia ficar preso num passado que já foi. E isso obviamente não seria bom. Logo em seguida, eu abri os meus olhos, olhei para uma mata que tinha ali atrás da casa. Atrás daquela casa tinha um rio muito bonito que passava em frente e uma floresta muito preservada, sabe? E uma das árvores chamou a atenção porque ela brilhava muito. E aí aconteceu um fenômeno visual, porque eu conseguia ver camadas energéticas daquela árvore, como se fossem andares de energia. E uma árvore, em especial, ela tinha uma consciência diferente, chamou a atenção. Cada folha daquela árvore tinha uma propriedade espiritual, tinha uma consciência curativa. E a partir desse dia, mudou totalmente a minha relação com a natureza, a partir dessa observação. E era a natureza de fato que eu encontro as orientações, a força necessária para seguir em frente nessa jornada. Nesse ritual eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi que a gente perde muito tempo com brigas, com razões que não levam a lugar nenhum. Eu aprendi que quando nós estamos conectados com a natureza, nós estamos conectados com a nossa real essência. E isso é somente no contato com a natureza mais próximo que a gente percebe essa sabedoria oculta, sabe? Eu aprendi que onde tem boas intenções, onde tem bons pensamentos, com certeza, com toda certeza, tem seres espirituais amparando e auxiliando, independentemente do local. Eu aprendi que, de fato, nós somos capazes de transformar os rumos da nossa encarnação, acessando a nossa força espiritual. Bom, gente, eu frequentei esse grupo por um tempo, então rolaram outras vivências, mas para o vídeo de hoje já tá bom. E conforme eu prometi, eu vou ler alguns comentários que eu recebi no vídeo passado, sobre aquela pergunta que eu fiz, né? O que é espiritualidade? E aqui,
estão alguns comentários, o da Sam, o da Karine Viana, o da Juliette, que me enviou uma mensagem pelo Instagram. E por falar em Instagram, me acompanhem por lá. O meu perfil é o Luz Consciência. Se inscreva aqui no canal. Nós estamos chegando a quase 3.000 almas conectadas aqui no YouTube. E para mim é uma grande honra você estar aqui comigo, fazendo parte da comunidade Luz Consciência. Então, se inscreva aqui no canal, é rapidinho. É de graça, aproveite. Eu desejo que você fique bem, siga firme, siga com firmeza na sua jornada. Lembrando que somos espíritos encarnados rumo à consciência cósmica. E cuidar desse planeta é a nossa obrigação. Faz parte do compromisso espiritual que nós assumimos com a Mãe Terra. Paz, luz e muita vida.